Galerinha, tudo bem com vocês? Hoje estou eu aqui para contar uma historinha para vocês, certo? Então, o seguinte, para a gente poder terminar o capítulo de história que ficou faltando, eu vou contar essa historinha, que é a historinha do nosso Brasil, como tudo aconteceu, certo? A gente já vem falando sobre os direitos humanos, os direitos que as pessoas têm, certo? O Estatuto da Criança e do Adolescente, porque as crianças também têm direitos. E agora nós vamos chegar numa parte dessa história que ela foi bem complicada para todos, certo? Então, eu vou apresentar aqui para vocês a imagem do nosso capítulo que nós iríamos trabalhar, que é direitos humanos, certo? Ó, bandeira do Brasil, com uma urna eleitoral, que esse é o nosso direito do voto. Mas, claro, que a gente passou por um longo processo, certo? Para poder chegar até aqui, para a gente poder ter esse direito, certo? Então, assim, não vou utilizar a apostila hoje. Hoje eu vou contar a historinha para que vocês possam entender melhor, certo? A prof leu todo o capítulo, a prof já estudou tudo isso, então eu vou contar para vocês numa forma de história que eu acho muito melhor, certo? Já separei algumas imagens para poder mostrar para vocês e já separei também um videozinho que a prof vai colocar depois no Que Mágico para que vocês possam entender também vendo imagens, certo? Então vamos lá. A prof vai começar dizendo para vocês sobre a nossa ditadura militar, que foi um período bem complicada. Ela durou no Brasil 21 anos. Imagine, uma ditadura militar que os militares, o exército ficou no comando do Brasil durante 21 anos, certo? E nesses 21 anos, teve 5 mandatos militares, então, assim, 5 presidentes, de uma forma, né, assim, misteriosa, porque não era presidente, era um presidente que ele era um militar, e era ele que mandava, certo? Então, assim, isso tudo, certo, estava na Constituição, na verdade, estavam acima da Constituição, porque eles não respeitaram a Constituição, certo? Nesse período todo, houve o quê? Proibição da liberdade, proibição das pessoas falarem, das pessoas se manifestarem. Todo mundo que se manifestava ou que queria ter liberdade, eles eram torturados. Nessa época foi assim, tá? Então, para que vocês entendam um pouquinho mais sobre esse momento da história, eu vou contar por partes. Então, assim, o que estava acontecendo no Brasil antes da ditadura militar, antes de vir a ditadura? O que estava acontecendo antes? Então, assim, antes da gente entender todo esse período, a gente tem que compreender tudo o que aconteceu antes do golpe militar, certo? O golpe militar aconteceu no ano de 1964. Então, vamos lá. Vamos começar com o que aconteceu antes disso, certo? Então, assim, o primeiro momento, ele é marcado por Jânio Quadros, certo? Jânio Quadros, ele assumiu a presidência em 1961. E nesse mesmo ano, ele não aceitou o cargo, certo? Ele não aceitou fazer parte dessa ditadura. A partir disso, o seu vice, certo? Que foi João Goulart, foi quem assumiu o seu lugar. Lembrando que João Goulart, ele era militar, certo? A questão é que Jânio Quadros e João Goulart eram de partidos políticos diferentes e tinham projetos diferentes para o país. O projeto do Jango, porque Jânio Quadros, ele era conhecido como Jango, certo? Apelido a qual era conhecido o novo presidente do país, certo?
E ele estava sendo apoiado por reformas de base, certo? Essas reformas de bases, ela vinha o quê? Fiscalizar as partes administrativas, universitárias e principalmente as agrárias, certo? Além disso, o presidente era um representante trabalhista de Getúlio Vargas. Então, vocês sabem que Getúlio Vargas, ele foi um presidente, mas o João Goulart, ele vinha com essa proposta de fazer a mesma coisa que o Getúlio Vargas fazia. Assim como mencionado, que eu falei, a reforma agrária era uma das principais propostas do governo Jango. E também a que mais gerava polêmicas, confusões, certo? Por quê? Porque era combatida pelos grandes latifundiários, quer dizer, os trabalhadores. E por grande parte dos parlamentares, aqueles que trabalhavam no Congresso Nacional, certo? Então, por isso que ela causava muito confusão. Por quê? Porque os trabalhadores, os latifundiários, eles queriam ter direitos, certo? Só que a outra grande parte dos parlamentares do Congresso Nacional não queriam que eles tivessem. Então, acabava se tornando uma confusão enorme, certo? Então, esse foi um momento de bastante briga, certo? Entre a política e entre o povo. Claro, houve um apoio da parte da população também. Por quê? Porque a população queria derrubar esse governo. A população não queria isso, certo? Então, eles queriam o quê? Que as coisas fossem iguais, que a população também tivesse direito, certo? Então, foi aí. Vamos lá, continuando. O golpe. Como é que foi o início da ditadura militar no Brasil? Imagine, o Brasil estava passando por toda esta confusão, certo? O João Goulart veio e quis colocar coisas onde o povo não aceitou. Então, o que aconteceu? No dia 31 de março de 1964, tanques do Exército foram enviadas ao Rio de Janeiro, onde estava o presidente Jango. 3 dias depois, João Goulart foi embora. Mandaram ele para um exílio no Uruguai. O que é um exílio? É um lugar onde ele era como se fosse uma prisão. Ele não podia voltar mais, certo? Então, eles mandaram ele para esse exílio. Ele ficava lá sozinho, sem a família, só ele. Era como se fosse uma prisão, mas era no Uruguai. E aí, depois que ele foi mandado para esse exílio, uma junta militar assumiu o poder do Brasil. No dia 15 de abril, o general Castelo Branco tomou posse, tornando-se o primeiro dos 5 militares. E ele governou o país durante todo esse período. Assim se inicia a ditadura militar no Brasil, que vai durar até 1985. Então, pensa, eles mandaram o Jango para o Uruguai para poder colocar um militar no poder, certo? E assim a ditadura militar começar. Então, olha só, para a gente poder entender melhor esses acontecimentos mais importantes desses 21 anos da ditadura militar no Brasil, eu vou dividir a história de acordo com os mandatos de cada presidente. Então, vou falar para vocês todos os presidentes que houve nesses 21 anos, certo? Lembrando que foram 5, certo? O Castelo Branco já foi o primeiro, mas vamos lá. Então, assim, como que eram as eleições para presidente nesse período? Eram indiretas e só serviam de fachada, era uma mentira, certo? O que é uma eleição indireta? Onde o povo não participa, certo? Eles votam dentro deles mesmos, então eles fazem lá uma câmara com pessoas que são militares e que eram militares, certo? E pessoas que tinham dinheiro. E ali eles votavam, levantavam o dedo, eu quero esse, eu quero esse, eu quero esse. Então, o povo não participava. Isso é voto indireto, certo? Então, eram considerados o quê? Processos antidemocráticos. Por quê? Porque o povo não participava, certo? Era um processo fechado, mentira, porque ninguém sabia como é que o presidente tinha sido votado,
Como é que ele tinha ganhado? Ninguém sabia, porque era fechado, certo? E nessa época, o partido que estava ali no governo, o nome do partido era o Arena, certo? E ele possuía o controle de toda a Câmara dos Deputados, quanto do Senado Federal. Então, não era dividido em três poderes, executivo, legislativo e judiciário, era somente um poder, certo? E esse processo, certo? Eles votavam neles mesmos. Então, vamos lá. Começando com o Castelo Branco, certo? No governo do Castelo Branco, ele governou durante 3 anos, 64 a 67, certo? Ele foi declarado o primeiro ato institucional da ditadura militar, conhecido como AI-1, certo? O AI era os atos institucionais, certo? Com os decretos e normas. Então, eles fundaram esse AI-1, certo? Muito utilizados durante a ditadura, certo? Eles davam plenos poderes aos militares. Os militares podiam fazer o que eles quiserem. E assim, garantia sua permanência ali no poder. Ninguém podia tirar eles. Dentre as principais medidas asseguradas pelo AI-1 estava o fim das eleições diretas. Então, quer dizer, o povo ia continuar sem votar. O povo ia continuar sem escolher o presidente. Certo? Então, a partir desse momento, as eleições seriam feitas pelo Congresso Nacional e não pelo povo. Aí, teve o Costa e Silva, depois do Castelo Branco. O Costa e Silva, ele governou de 1967 a 1969. Ele foi marcado por muita violência, gente. Violência, tortura. Todo mundo que não aceitava, eles torturavam, certo? Então, assim, ninguém tinha direito de se expressar, ninguém tinha liberdade. Era um regime muito violento, certo? E a população foi ficando o quê? Meu Deus, muito insatisfeita. E eles começaram a fazer manifestações, começaram a fazer passeatas, certo? Então, houve muita tortura, houve muita violência nessa época, certo? Então, eles fizeram um decreto que dava o direito ao governo de punir as pessoas, de unir os inimigos, eles chamavam de inimigos, o povo era inimigo, certo? Nesse período todo, onde o povo era considerado inimigo, eles chamaram de anos de chumbo. Por quê? Porque eles torturavam, porque eles matavam, porque eles batiam, porque eles prendiam, certo? Então, começou o quê? A surgir grupos armados, certo? E aí houve uma violência muito maior por parte dos militares, muito maior. Vamos lá. Depois do Costa e Silva, houve o Médici, certo? O governo do Médici, ele governou durante 1969 a 1974. Foi o período maior ainda da violência da ditadura militar, certo? Eles começaram a proibir as pessoas de escreverem em jornal, fizeram muitos prisioneiros nessa época, certo? E muitos políticos que não concordavam com aquilo foram torturados também, certo? Então, assim, houve toda essa repressão. Esse foi o maior tempo de governo de todos os outros, o tempo do Médici, certo? Ele fez muitas coisas pelo Brasil. Ele construiu mais de 1 milhão de casas, certo? Ele cresceu bastante essa questão do Brasil. Ele foi chamado de milagre econômico. Por quê? Porque ele construiu mais de 1 milhão de casas. Só que, infelizmente, foi um período muito violento, o período mais violento da época, certo? Ainda mais porque proibiram as pessoas de colocar tudo que elas estavam passando em jornais. Eles não queriam mostrar para o mundo o que estava acontecendo no Brasil. Então, eles foram reprimidos.
Depois do Médici, houve o Geisel e o início da abertura política. Foi o Geisel que começou. Ele começou o seu governo em 1974 e ele ficou até 1979. E ele iniciou uma abertura política, bem lenta, devagarinho, devagarinho, degrauzinho por degrauzinho, mas era mais segura, certo? Então ele estava o quê? Ele estava trabalhando para que essa ditadura militar fosse acabando e viesse o regime democrático, que é o que a gente vive hoje, a democracia. Então o Geisel, ele veio devagarinho, certo? Por quê? Porque ele achou que a falta dos direitos humanos e essa repressão violenta era muito grande. Então ele começou a abrir isso, abrir essa política lenta, segura, só que mesmo assim ainda houveram muitas repressões violentas, ainda diminuiu, mas ainda tinham. E assim, o Brasil começou o quê? A ter uma crise econômica muito ruim, certo? Tanto que em 1978, no governo do Geisel, operários, certo? Eles iniciaram o maior ciclo de greves da história do Brasil. Por quê? Por falta de dinheiro, certo? O Brasil estava pobre nesta época. Então, eles entraram numa greve. Foi a maior greve até hoje da história do Brasil. Diversos setores da sociedade começaram o quê? A denunciar. Então, eles começaram a se movimentar, a fazer passeatas, a fazer greves e começaram a denunciar o que o governo estava fazendo com as pessoas. E aí a situação foi ficando cada vez mais complicada. E a ditadura militar foi perdendo a força, porque começaram a falar o que eles faziam, que eles torturavam, que eles judiavam, que eles tiravam as coisas do povo, não respeitavam os direitos humanos, certo? Então aí a ditadura militar começou a cair. E aí veio o governo do Figueiredo, certo? O governo do Figueiredo, ele durou de 1979 a 1985. Ele durou 6 anos. E colocou o fim à ditadura militar. Foi o Figueiredo que colocou o fim. Certo? Ele não aceitou mais. Então, em 1979, foi promulgada uma lei, que era a lei da anistia. Quer dizer, tirar a ditadura militar, certo? E tentar trazer a democracia. Então, aos poucos, aqueles presos políticos que foram lá para o exílio no Uruguai foram sendo libertados e mandados de volta para o país, certo? Até isso o Figueiredo conseguiu. Todos aqueles que tinham sido presos e ido lá para o Uruguai começaram a ser libertados e começaram a voltar para o país. A partir desse momento, então, houve a criação de novos partidos políticos. Não era só a Arena que mandava. Aí vieram novos partidos políticos, que alguns existem até hoje, certo? Como o PMDB, acho que é o mais antigo, o PSDB, ainda existem até hoje. Então, assim, ao final do mandato de Figueiredo, quando acabou que o Figueiredo tinha que sair da presidência, a população começou o quê? A se reunir. Eles começaram a se mobilizar, a fazer manifestações. Para quê? Para ter uma votação direta. Eleição direta, por quê? Porque o povo queria participar. Por quê? Porque lá na Constituição, o sucessor seria eleito pelo Congresso de novo. O povo não deixou. Imagine, o povo sem participar. Aí eles começaram a fazer manifestações, fazer passeatas, certo? Mas não adiantou. Foi lá Tancredo Neves, que foi eleito pelo voto indireto, somente em 1989. Então, demorou 4 anos. 4 anos, gente, certo? O povo brigando, 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 e não adiantou.
Mesmo assim, fizeram o voto indireto novamente para Tancredo Neves, certo? A população brasileira teve o direito de votar diretamente para a presidência, certo? Então, Tancredo Neves foi eleito por voto indireto, mas somente depois de 4 anos que a população brasileira conseguiu votar para a presidência. Imagine, 4 anos depois, imagine só. Bom, gente, a ditadura militar no Brasil, ela foi um período muito longo, certo? No qual a democracia foi, ó, apagada por um regime autoritário. Foi totalmente autoritário, certo? Então, a democracia, ó, ficou lá, presa, durante 21 anos, certo? Mas a gente sabe que esse foi um período, assim, de proibição das liberdades de expressão, que a violência e a tortura foram utilizadas como principal forma de repressão, certo? Apesar dessa página dura da nossa história, conhecer esse momento político contribuiu muito para a gente entender sobre a nossa sociedade, como ela foi. E para agora a gente vê que os valores democráticos precisam ser respeitados, precisavam ser respeitados, e hoje ainda precisam ser respeitados, certo? Então, tá aí, certo? A história, eu contei um pouquinho da história sobre a ditadura, certo? Então, a ditadura foi toda essa repressão, toda essa violência, toda essa tortura. E o que é a democracia? A democracia, gente, é o que nós vivemos hoje, porque hoje nós escolhemos o nosso presidente pelo voto direto. Somos nós que escolhemos, certo? Então, a democracia ela foi definida desde lá a antiga Grécia como o governo do povo, ou governo popular. Então, o próprio nome já diz a democracia, governo do povo, é o povo que escolhe, certo? E nessa democracia, o que ela tem de base? Que ela deve ter ordenamentos jurídicos e instituições políticas sólidas, que representam os 3 poderes que nós já vimos: o executivo, o judiciário e o legislativo. Certo? Nós já estudamos tudo isso. Então, a democracia ela deve ter esses 3 poderes. Certo? Para quê? Para sanar tudo o que o povo precisa, certo? Para dar um melhor direcionamento para o nosso país, um maior crescimento, certo? Então, gente, era essa a historinha que eu queria mostrar para vocês, certo? Vou mostrar algumas fotos, porque eu acho muito interessante isso, certo? Para vocês poderem ver um pouquinho mais sobre como foi tudo aquilo que eu falei. Então, vou mostrar aqui para vocês as fotos. Então, tá aqui. Questão da ditadura militar, gente. Era assim, o povo correndo, os militares atrás, podem ver lá atrás todo o povo que ninguém chegava perto porque ninguém queria apanhar e eles torturavam mesmo as pessoas na rua, certo? Ó, eles levavam quando eles prendiam alguma pessoa que estava fazendo manifestação, passeata, eles prendiam as pessoas sempre armados, então foi muito duro. E aí, aqui, quando o povo começou a se manifestar, eles começaram a pichar abaixo a ditadura. Por quê? Porque o povo estava insatisfeito. O povo não queria mais isso, certo? Então, ó, começaram a sair nas ruas com a bandeira do Brasil, pedir a democracia, certo? Não queriam mais aquilo para eles, o povo estava realmente sofrendo, certo? Então, a prof colocou essas imagens para vocês verem. Então, assim, era, sim, em preto e branco, sim, era de 1964, era antiga, certo? As imagens foram antigas. Então, eu quis dar essa aula um pouquinho para vocês, certo? Para quê? Para que vocês entendessem um pouquinho mais. Vou passar o link do vídeo para vocês assistirem um pouco mais sobre ditadura, como foi, vocês poderem ver imagens acompanhando os momentos de toda a história que a prof contou. Então, eu achei bem melhor nós trabalharmos isso
do que a prof ir fazendo a apostila sem contar essa história. Agora, quando a gente for fazer os exercícios na nossa próxima aula, será muito mais fácil para a gente entender. Certo? Então, era isso que a prof queria. Hoje, realmente, o vídeo, ele é curtinho, porque vocês precisam estudar para a prova de quarta-feira, certo? Que é geografia e português. Então, por isso que a prof fez esse videozinho, para a gente ficar mais próximo, né, da prova de história. Certo? Faltava esse pedacinho, essa explicaçãozinha sobre a história do Brasil, sobre a ditadura militar e a democracia. Então, foi por isso que a prof fez esse vídeo. Esse vídeo com as histórias, desculpe. Espero que vocês tenham entendido e gostado. Vejam o vídeo que a prof vai colocar o link, certo? Que vai ajudar vocês a entenderem melhor. Então, já sabem, qualquer dúvida que tenham, marquem para a prof, que a gente tira a dúvida nas nossas interações online. Então, se cuidem e, ó, até o próximo vídeo.